Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Solange, aqui da Escola Integrar Terapias. Estou aqui para mais um podcast para falar sobre a psicanálise. A Integrar é uma escola de formação de psicanalistas, né, que nós já estamos desde 2022 formando psicanalistas integrativos. Somos uma escola EAD. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante que acontece em nossas vidas, que é a ansiedade, que infelizmente muitos países, inclusive o Brasil, ocupam um dos lugares em uma colocação no mundo de casos de ansiedade. Mas não vamos falar só sobre o diagnóstico, sobre o transtorno. Hoje vamos ter um olhar para a ansiedade a partir da psicanálise, ou seja, como um sinal, uma mensagem, algo que diz respeito à nossa história e aos nossos desejos e os conflitos internos, né? E para falar deste tema, estamos aqui com o Luiz Carlos Miyashiro. É um psicanalista que foi formado na nossa primeira turma do Instituto Integrar para falar sobre esse tema. Então, Luiz, seja bem-vindo, se apresente. Obrigado, Solange. Um prazer aí estar participando aí, obrigado pelo convite, né? Integrar, na verdade, né, como escola, mudou a minha vida, então a gente vai falar um pouquinho sobre psicanálise, né? Uhum. A Solange eu conheço aí mesmo antes da psicanálise, Há né? muito Então, tempo, né, Luiz? É melhor nem falar, porque senão a gente vai entregar nossas idades. seus filhos eram pequenininhos ainda, hoje já Sim, estão grandes sim, aí. sim, já são adultos. Então, a gente fez todo o curso de psicanálise, né? E depois a gente vê os efeitos, né? Então, se a gente conhecesse a psicanálise aí há muito tempo atrás, talvez, né, a gente tivesse um outro rumo na vida, mas antes tarde do que nunca, né? Como você falou, meu nome é Luiz Carlos Miyashiro, né? Eu sou engenheiro, eletricista, né? Eu dou aula na parte de engenharia de segurança do trabalho, né? E aí tenho mestrado em ciências humanas, né? Porque o pessoal vai pensar, né? Pô, de engenharia para ciências humanas, é que onde eu dava aula, o coordenador falou num tempo, né? Uhum. Ou você faz mestrado, ou a gente vai te mandar embora. Falei, então, vamos fazer o mestrado, né? Sim. Só que o único mestrado que tinha, ou era de ciências humanas ou ciências biomédicas, né? Eu tentei ciências biomédicas, na época eu trabalhava em hospital, mas não deu certo. Aí cancelaram a bolsa, falei, então vamos para ciências humanas, né? A gente tem uma quedinha também para filosofia, né? E foi bom por quê? Porque hoje, né? Eu sou engenheiro, pratico engenharia, tenho consultoria, mas a gente tem uma clínica de psicanálise. Então, mesmo tendo esse mix aí de áreas, né? Hoje está sendo muito útil, né? O que aprendi aí no mestrado, né? E a gente está aí, né? Exercendo a profissão, né? E agradeço muito a escola, a Instituto Integrar, né? Porque através de toda a estrutura, né? Através dos professores, né? Experiência dos professores, toda a estrutura a nível de aula, é que a gente pôde ter, pelo menos ter uma base, né? Porque psicanálise a gente nunca para, né? A gente Não. sempre está Tem que estar sempre em movimento. ou está reciclando ou aprendendo coisas novas, porque o nosso amigo Freud deixou um legado extenso, né? Além de neurologista, ele era um bom escritor, então ele deixou uma vasta obra aí que a gente precisa estudar muito ainda, né? Então, E obrigado. aí, além de tudo, né, Freud, além de ser o primeiro, né, que veio tudo, quantas pessoas, quantos outros vieram, outros teóricos, né, cada um aperfeiçoando alguma coisa a mais, até porque assim, não vai mudar muitas coisas, mas hoje em dia ainda a gente tem que se aperfeiçoar, porque o mundo pede aperfeiçoar Sim. algumas coisas para aperfeiçoar de entendimentos, né? Mas a base é a mesma, nunca muda, né? A gente sabe que a psicanálise vem lá, né, de lá de trás, de Freud, das nossas questões, das nossas infâncias, e a gente traz as coisas, né? E aí você trazendo sobre isso, né? Como a gente vai falar sobre um tema da ansiedade, né? Que somos todos ansiedades, e na verdade, a ansiedade vem como somos tratados na nossa infância, não é? Então, eu queria que você falasse, né, sobre a ansiedade, como você vê na visão da psicanálise, e quando ela se torna um problema. Porque, assim, a gente sabe que a ansiedade também vem desde a infância, né? Tá. Porque, na verdade, como somos tratados, né,
assim, a gente não pode dizer de culpa, essas coisas, mas como somos tratados na infância, que a gente acaba adquirindo certas coisas. Então, como que você vê nessa parte, na psicanálise, a ansiedade? Tá, a ansiedade, na verdade, é um tema atual, né? Tanto que o governo mesmo, eu trabalho com segurança do trabalho, né? É, Então, tem uma norma regulamentadora que é a NR1, né? Que a partir de maio de 2026, as empresas elas têm que se preparar para a questão dos sim. riscos psicossociais, tá? Que envolve a questão principalmente da demanda mental, né? Então, é um pouquinho fora do que a gente vai falar, porque a gente vai falar um pouquinho mais da psicanálise, que é mais a questão do indivíduo, a questão das causas, né? Quando a gente trabalha na parte psicossocial, na parte de segurança e saúde ocupacional, a gente não fala de psicanálise nem de Sim. psicologia, né? Porque aí envolve, na verdade, mais a parte de quantidade, ou seja, Uhum. pressão de trabalho, estresse ocupacional, né? Tudo que envolve a questão, vamos dizer, mais mental relacionada ao trabalho, né? E quando a gente fala mais relacionado ao trabalho, está muito ligado à consciência, né? Então, e a base da psicanálise é a questão da inconsciência, tudo que está Sim. escondido, né? Mas o governo adotou isso por quê? Porque os números são alarmantes. Então, você, por exemplo, vê o número de casos de ansiedade no Brasil, que a gente, quando fala ansiedade, não é ansiedade, vamos dizer, corriqueira, normal, né? Porque, Não. na verdade, a ansiedade existe desde que o homem surgiu na Terra, né? Porque Sim. ele precisava correr atrás de comida, né? Que é a primeira necessidade. Então, já ficava ansioso né, com os animais, a nível de não ser morto e tal. Então, já está no sangue, né? Hoje em dia não, a gente não corre atrás da comida, a comida que vem para nós, né? É. É só ligar lá, vem o delivery, né? A gente pelo menos não tem ansiedade nessa parte, né? Pelo menos a maioria, né? Só que, por exemplo, no Brasil, hoje a gente tem um quadro de que o Brasil é primeiro lugar no mundo em ansiedade. Então, 9,3% da população, quase 18 milhões de brasileiros, tem problemas com ansiedade, né? E não é ansiedade normal, é ansiedade que a gente chama de transtorno de ansiedade Sim. generalizada, né? É onde você tem efeitos, né? Então, onde ele não tem uma vida normal. Então, são casos registrados através, né, de dados, né? E quando você fala nessa ansiedade que não é uma vida normal, Hum, o que que você pode atribuir? Tipo, eu sei que nós temos aqui a hum, ansiedade do dia a dia, sim, né? Porque às vezes a demanda de um trabalho, como você trouxe, né, das pessoas que trabalham, elas têm aquela ansiedade da cobrança. Mas tem sim. a parte, como você falou, a parte consciente, mas essa parte inconsciente que nos leva a ter ansiedade, que nos paralisa, que não sei se você dá para entender como que pode se levar ao medo, a ansiedade, ou os dois andam juntos, porque na verdade, quando você trouxe das pessoas, dos funcionários, a gente tem essa parte da ansiedade da cobrança também, né? Que acho que é a parte Tá. consciente, não é? Então, é importante a gente saber a diferença de consciente para inconsciente, né? Isso. Eu não sei se o público às vezes tem algum conhecimento, às vezes não tem, né? Mas sempre é importante destacar, né? Então a gente tem o consciente, que pela visão de Freud, é uma pequena parte. Então ele Sim. simboliza como se fosse um iceberg, 5% é consciente e 95% é E inconsciente. quanto é inconsciente, né? Porque É, fica ali para baixo e o quanto a gente também traz que influencia na nossa vida, né? isso. Então, acho que, como eu posicionei sobre a ansiedade, acho que quando temos essa parte como você falou, do trabalho, vem mais a parte do consciente, né? Da cobrança nossa também, apesar da interna, né? Da cobrança Isso, interna, porque traz isso também, porque a gente também é cobrado como se a ansiedade já vem da infância, também já tem isso, né? isso. Até você comentou de medo, né? Então a gente às vezes tem dúvida sobre medo e ansiedade, né? Uhum. Na verdade, como a gente falou lá vamos dizer, da pré-história, onde as pessoas precisavam ter um risco, né? Até risco de vida para se alimentar, né? Essa questão do medo, da ansiedade já vem desde a época, né? Mas hoje, por exemplo, a gente pode comparar o medo, né, ou a ansiedade normal como se fosse um medo visível, né? Então, por exemplo, na época a gente tinha medo do animal me atacar, tá? Sim, Então, o medo, por exemplo, de não conseguir comida, né? Hoje a gente tem um outro tipo de medo, né? Que é um medo ainda consciente, tá? sim. Que é o medo, por exemplo, de perder emprego,
o medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas, o medo do relacionamento não dar certo, né? Então são medos visíveis, né? Medo da violência, né? São medos visíveis. Então ainda faz parte do consciente, tá? Quando a gente fala, vamos dizer, uma ansiedade maior que tem efeitos, tá? Até a gente falou do trabalho, né? Você tem efeitos do trabalho quando você tem uma pressão de trabalho, o chefe é bravo, a empresa tem metas muito curtas, né? Então você sente aquele estresse, tá? Que gera ansiedade, mas Sim. ainda não é ansiedade, vamos dizer, traumática, tá? Porque é o medo de não poder cumprir, o medo de ser mandado embora, tá? Então tudo isso, por exemplo, com de repente um descanso, umas férias, um aumento de salários, aí some, né? Aí você falou sobre isso, né? A gente fala, como você falou, das férias, né? É. O quanto é importante também as férias. Mas as férias também podem te causar alguma ansiedade? Então, aí vai ter essa ligação do inconsciente. Então, por exemplo, quando você tem uma ansiedade mais traumática, né, que tem efeitos, na verdade são medos invisíveis, medos que você não vê. E a gente pode até dar uma explicação do que é consciente e inconsciente, né? Consciente é aquilo que está na sua mente, que tem uma memória curta. Então, eu sei, por exemplo, meu nome, que time que eu torço, quando eu nasci, eu sei o que eu comi ontem, né? Eu sei os dados da família, dados da minha vivência, né? O inconsciente, que na verdade é 95%, é muita coisa, né? Inclusive, o inconsciente, ele controla até os nossos sinais vitais, né? Então, o coração bate, ele não bate sozinho, né? Você não fica falando, ó, bate 80 Não. vezes por minuto, né? É. Você não fica mandando para ele. Seria um consciente. Quem faz isso é o subconsciente. Então, ele fala para o coração, como é que ele age, pulmão para respirar, aparelho excretor para fazer. Então, tudo isso está dentro do nosso ser, né? Mas está lá escondido, a gente não sabe. Então a gente sabe de algumas informações, mas não sabe, por exemplo, coisas que estão lá escondido. Por exemplo, por que eu tenho medo de falar em público, né? Por que eu tenho medo de ficar sozinho? Por que eu tenho medo de sair à noite? Por que eu tenho medo de não encontrar o amor da minha vida, né? Por que eu tenho medo de repente, ter uma dívida grande e não poder pagar, né? Tá tudo lá. A resposta, na verdade, está lá escondido, né? Agora, a psicanálise vem para tentar trazer isso à tona, tá? Então, é importante saber disso, por quê? Porque às vezes a gente faz estudos, tenta, né? Todo mundo, ele não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Então, ele vai procurar a resposta. Por que eu estou ansioso, né? E aí, as respostas, às vezes, estão muito escondido, né? Então, E aí você falou, então quer dizer que o medo e a ansiedade tá andando junto, né? A gente tem um sim, medo que gera uma ansiedade que faz com que... É aí que tá. Mas aí a gente sempre discrimina, né? Eu tenho medo, que às vezes gera uma ansiedade. E o medo às vezes nos paralisa, né? sim, E aí vem a ansiedade, e a ansiedade também nos paralisa, né? sim. Na situação. E aí que tá, né? Quando você fala da psicanálise, quando a gente fala desse inconsciente, é onde tá tudo ali guardado, né? O quanto a gente recalca as coisas que na vida vai trazendo gatilhos, né? Como a gente falou também. Você vai viajar, você tirou férias. Por que você tem ansiedade em umas férias? Que a gente já, né, já teve um exemplo, né, disso, né? E como é que acontece isso, né, na verdade? Porque se eu tô de férias, por que eu causar aquela ansiedade que me paralisou, me deu algum, né? A gente tem gatilhos, né? Tá. Então, aí você já entrando mais profundamente, né? Eu Então, só tô indo... porque, na verdade, existem ansiedades boas e ansiedades ruins. Assim como tem Sim, medos, né? Na sim. verdade, o medo, quando a gente fala medo, parece que, nosso medo, eu não deveria ter medo, né? Eu deveria ser igual ao 007, que não tem medo, Vou né? lá, pego e destruo tudo. Vai lá, apesar que as balas nunca atingem ele, né? O John Wick também, né? Ele atira, mas nunca morre, né? Na verdade, quando a gente fala medo, medo também é importante, porque tem um lado de prevenção, né? Então, se você tem medo de alguma coisa, de certo modo também você tem um perigo, mas também o medo é bom para você se prevenir, né? Para você mudar de rumo, alguma coisa assim, né? Agora, por exemplo, a ansiedade, quando você vai viajar, tem um lado desconhecido também que causa ansiedade, né? Você vai para um país, por exemplo, que nunca foi, tá? É normal que você fique ansioso.
mas ainda é uma ansiedade, né, que não envolve tanto o inconsciente, tá? Na verdade, quando existe essa ansiedade que a gente fala, né, de efeitos, por exemplo, eu falei da parte de segurança do trabalho, né? Então, quando você tem muita pressão no trabalho, existe uma coisa chamada síndrome de burnout, né? Que hoje o pessoal fala mais, né? Fala mais porque está muito ligado à questão mental, né? Então, o camarada começa na questão mental, tá? Sim. Então, o que é? Inquietude, a pessoa não tem paciência, a pessoa se sente incomodada, né? A pessoa sente insegurança, né? Tudo isso pode ter uma causa de uma pressão normal de trabalho, um medo visível, como pode também ser ação do inconsciente, tá? Sim. Como você falou, tem toda uma ligação. Da questão mental, pode agravar para uma questão física, né? Aliás, hoje, graças à neurociência, né? E é bom falar também que a Integral ela tem uma matéria que fala sobre neurociência. Sim, Tem um nós temos especialista bom, né? Tem um professor Professor, que dá psicossomática, neuropsicanálise, fala inclusive da psicogenterologia, que é como fazer o atendimento com pessoas mais idosas, com uma certa idade que tem as suas deficiências também, que também tem um outro tipo de ansiedade, né? Que essas pessoas também mais... a terceira idade, apesar que hoje em dia, né, a gente não fala terceira idade, mas a terceira idade está tão para frente, né? Mas existe também esse cuidado, porque eles têm uma ansiedade, acho que diferente do que nós que somos mais novos, né? Quer dizer, a ansiedade é geral, mas eu acho que o formato é diferente, né? Porque eles tiveram que se adaptar numa situação hoje em dia diferente da nossa, né? A evolução, né? E aí, na Integrar, nós temos essa matéria, né? Esse professor que dá aula também falando sobre isso, que é muito, muito, muito bom. Muitas coisas de épocas passadas que falavam, né, que era questão de fé, de vibração. Hoje, né, até da questão da religião, hoje a gente sabe que a neurociência está tão avançada que ela consegue fazer esse link, né, entre a questão até do pensamento com a questão da reação do corpo. Então, pensamentos bons, positivos, otimistas podem gerar toda uma reação química, mexe com os neurônios, né? E aí resulta na alteração do metabolismo, né? Então, hoje já é comprovado cientificamente, né? E a gente está falando da questão mental, né? Que controla, na verdade, o corpo, né? E aí você tem as reações do corpo. Então, se você tem todo um estresse, insegurança, inquietude, vai ter efeitos no corpo. E aí, quais os efeitos que a gente conhece, né? Insônia, dor muscular, dor gastrointestinal, né? Dor de cabeça. Né? Muitas palpitações que pessoas, às vezes, com um nível de ansiedade muito forte, acho que está tendo até um infarto, né? Isso. E, na realidade, não é isso, né? É aquela ansiedade muito intensa, que às vezes não sabe nem de onde veio, né? Que aí que tá, né? Quando você fala do consciente e o inconsciente, acho que nessa parte, quando o corpo fica dessa forma, né? Quando atinge dessa forma, provavelmente é um gatilho que veio lá do inconsciente de alguma forma que fez levar isso, né? O que você entende com isso? Então, o gatilho, por exemplo, tem pessoas, né? A gente falou aí de casos de ansiedade no Brasil, né? Que atingem muita gente, né? Mas tem as suas consequências também. Então, tem, por exemplo, uma depressão, né? Que o Brasil ainda tem destaque, né? No mundo por causa da depressão, porque é consequência da ansiedade que vai evoluindo, né? Até chegar na depressão. E aí, dentro da ansiedade, a gente tem várias divisões, né? A gente falou do transtorno de ansiedade generalizada, mas tem outros tipos de ansiedade que já estão no estado, vamos dizer, onde você tem efeitos, né? Tipo toque, né? Então, hoje são várias divisões, né? Mas tudo tem origem, né? Na questão lá do inconsciente, Sim. Tá? Apesar que, por exemplo, a gente fala sobre estresse ocupacional, né? E pode ser um estresse também no seu dia a dia, na sua casa, tal, tá? Mas tem uma questão, uma linha divisória que às vezes não é tão visível assim, né? Onde o que é realmente só cansaço, só sobrecarga de trabalho, e onde você tem uma questão que envolve o inconsciente, tá? Então, é muito importante a gente, na verdade, pesquisar, procurar especialista para saber realmente se é uma questão, né, só de cansaço
ou se é uma questão, de repente, que mesmo com férias, com descanso, a pessoa não sai daquele sofrimento, né? Que a psicanálise, na verdade, ela não vai resolver todos os problemas, tá? Não. Mas a ideia é que pelo menos tire o sofrimento, né? Que a pessoa realmente tenha suas neuroses, né? Porque, na verdade, todo mundo tem neuroses em pequeno ou grande grau, assim como ansiedade, né? Mas a gente trabalha no sentido da pessoa não ter sofrimento, ou seja, a pessoa ter uma vida mais tranquila, que ela consiga concentrar, né? E ela tem uma vida mental saudável, né? Então, às vezes não é 100%, porque nessa correria a gente O tem que ter o controle. o 100% é difícil, mas como você falou, né? Quando nós temos, né, alguma situação de ansiedade ou de algum tipo de transtorno, o quanto é importante estar buscando, né, uma terapia, que seja psicanalítica, que seja qualquer outro tipo. Eu sempre costumo dizer, quando nós passamos por algum problema ou alguma coisa que nos está nos afligindo, que nos paralisa em parte, né? Porque a ansiedade ou medo, principalmente a ansiedade muito exacerbada que está influenciando no seu corpo, é importante buscar a causa. Como você falou, tem a parte consciente, mas tem a parte inconsciente. E essa parte inconsciente, onde a gente às vezes recalca muitas coisas ali, que é importante ela trabalhar para poder entender, né? E buscar um caminho para ficar melhor, porque isso sempre vai acontecer. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos medo, mas aí tem que buscar quando passa um limite, né? Quando se torna patológico, onde acaba prejudicando a nossa vida, né? Porque acaba prejudicando, né? Quando a gente está paralisado nesse aspecto, que dá várias coisas, o quanto é difícil para uma pessoa estar lidando com isso, né? O quanto passa na cabeça. Ela já tem a ansiedade do corpo ali dizendo que tem alguma coisa de errado, né? Que é lá do seu inconsciente, que muitas vezes não consegue identificar se ela não for buscar uma ajuda terapêutica, porque o falar também nas nossas questões é onde também ameniza a ansiedade, né? Sim, sim. É que, na verdade, a gente costuma falar, a gente sempre puxa a sardinha, né? A gente está no ramo, né? Pelo menos a nível de psicanálise, né? A gente sabe que muitas coisas estão escondidas, né? E às vezes a gente não consegue identificar, né? Assim como, por exemplo, os tesouros não estão visíveis. Por exemplo, você quer diamante, você não vai encontrar diamante andando na rua. Não. Você vai ter que escavar. Você vai querer ouro, por isso que existe garimpo, né? A pessoa vai lá, pega lá, serra pelada, pega lá, tem que escavar, porque está lá nas profundezas, né? Petróleo também está lá nas profundezas. Então, a questão que envolve toda a nossa psique, né? Às vezes a causa, né? Que vai se manifestar no corpo humano, né? Tá lá escondido também, né? Um exemplo disso, por exemplo, o Freud fala muito sobre a questão, como é que a gente identifica, como é que o terapeuta ele vai identificar qual que é a causa, né? Então, através de perguntas. Então, o Freud falava muito sobre associação de palavras, né? Então, Sim. você vai ouvindo, você vai procurando, né, uma relação, né? O outro pensador também, que é o Lacan, também falava nisso, né? Os lapsos, você de repente fala uma coisa Os xistes, né? que sai fora do contexto, mas por que ele falou isso? Porque ele pegou lá do inconsciente, né? Assim como sonhos também, né? Muita gente sonha, né? É verdade. Meu sogro, ele sonha, se ele sonha com bicho, ele vai jogar no jogo do bicho lá. Se ele sonha com cobra... É isso que você falou, né? Quando eu falei dessas pessoas de outra geração, né? Elas interpretam as coisas tudo mais simples, né? Acho que tira essa ansiedade de nossa, a gente sonha com alguma coisa, a gente já começa a pensar, o que está acontecendo, né? Às vezes antes da gente entrar lá no nosso inconsciente, que está trazendo alguma coisa que eu preciso ver, eu preciso olhar, essa pessoa já, né? Eles já tratam de uma outra maneira mais tranquila. Igual sonhar com gente morta. Fala, nossa, será que é uma mensagem, né? De alguém que... minha tia quer falar comigo, né? Ou, né? Tá tendo uma mensagem aí, né? Então, às vezes, minha mulher tem um lado espírita, né? Porque ela, às vezes, está mudando de religião. Mas, às vezes, ela chegava para o grupo lá da família, olha, eu sonhei com tal tia, tal, olha, acho que melhor você, né? Faz lá as missas lá direitinho, né? E na psicanálise, a gente aprende que o sonho tem muita relação com o inconsciente. Sim. Mas não é uma relação direta, né? Então, se sonhar com pessoa morta, não quer dizer que a pessoa vai voltar ou está com saudade, né? Existe todo um sentimento
que quem vai interpretar é o próprio sonhador, né? Porque ele sabe, né, o que está relacionado, né? Então, o analista ajuda, mas quem vai interpretar é ele. Então, você sonhar, de repente, com uma pessoa morta, pode ser, de repente, né, uma questão de luto, uma questão, né, de uma perda, né? Existe até aqueles... vendia lá na banca de jornal, né? Dicionário de interpretação de sonho. Então, sonhar com tal é isso, sonhar com tal é isso, né? E não é assim bem diretamente, Não. né? Mas existe, tem que ter uma interpretação. Mas por quê? Porque está escondido lá. Então, às vezes a gente vê livros, hoje em dia tem bastante material, né, na internet, livro Como Curar da Ansiedade, como, né, tirar a ansiedade lá, como causa do meu sofrimento, tem muito, né? Só que, por exemplo, quando você tem uma receita, essa receita é geral, né? Sim. Dentro da receita vai ter lá, faça caminhada, faça exercício, faça meditação, faça yoga, né? Pratique a respiração forçada. Tem uma coisa que eu aprendi com outro pensador, que é o Lowen, Alexander Lowen, que foi inventor da bioenergética, né? Que ele fala do grounding, né? Grounding, como eu sou engenheiro eletricista, a gente já ligou a gente fala muito de aterramento, né? Aterramento é quando a eletricidade, em vez de ir para o teu corpo tem uma resistência muito alta. Chega de 100 mil a 600 mil ohms, né? Uma resistência muito alta. Então, a eletricidade, em vez de ir para você, ela vai para o chão. Por quê? O chão tem uma resistência baixa, que é 10 ohms. Então, a eletricidade sempre vai para a resistência menor, entendeu? Então, é a mesma coisa, por exemplo, você está na praia descalço, na areia lá. Aí o pessoal fala, olha, vai na praia, fica descalço que descarrega, né? E isso tem um fundo de verdade. Por quê? Porque você está todo tensionado, né? E a Terra, ela tem uma resistência baixa, então, se tiver alguma energia negativa, né? Mesmo até eletricidade, né? Vai lá para a Terra. Mas por que eletricidade? Porque o nosso cérebro funciona com eletricidade. Sim, com certeza. Quando fala assim, levanta a mão direita, eu levanto, né? É o cérebro mandando sinal aí para a mão para levantar, né? Tem partes do corpo que a gente manda levantar, mas tem dificuldade. Mas a mão a gente consegue, hein? Já estou idoso lá, mas a mão eu levanto, né? Então, a gente fala do ground, que é justamente para descarregar a energia solo. Então, isso é uma técnica, tá? Então, são várias técnicas, tá? Que faz bem, tudo faz bem, tá? Mas quando a gente fala de psicanálise, a gente ataca lá na raiz do problema, tá? Sim, e aí quando você fala tudo, tem sempre alguma coisa, como você falou, trazer as receitas. Sim, a receita tá aí, mas nem sempre vai ser igual para todos, né? Porque cada um tem uma visão de olhar as coisas, né? O que acontece, porque cada um, né? Assim, nós somos humanos e todo mundo é igual, assim, né? Pessoas, mas cada um tem uma bagagem, né? Então, às vezes, quando você fala das receitas, isso eu tô falando não só pela ansiedade, mas como tudo, porque as pessoas acham, como a gente estava falando, sonha com isso e aquilo outro, nem sempre. Existem as questões que a pessoa tem, o conteúdo que ela traz da vida, né? As questões que ela trouxe, que é onde ela vai buscar. E aí, quando você fala da psicanálise, o quanto é importante vir falar das suas questões, principalmente quando se trata da ansiedade que vem, da onde está essa chave, o que então ali pode ser favorável, melhor para ela, né? Tem gente que você vai falar assim, né, dentro da receita que você falou, é ótimo para ir para uma praia e realmente descarregar como você trouxe aí. Mas tem gente que vai falar, Deus me livre aí para praia, não suporto. Ok, o que você gosta? Vou malhar lá na academia, tudo bem. Né? Então, cada um tem uma maneira, né, de buscar um caminho, e as receitas estão aí, mas a gente tem que buscar o que mais nos serve, né, dentro do... Na verdade, todo mundo tem um histórico peculiar, né? Isso. Personalidade diferente, histórico diferente, educação diferente e gene diferente. Eu sou descendente de japonês, né? Eu ainda carrego dentro de mim, que está dentro da minha personalidade, toda a questão lá do povo japonês de honra, fazer coisa certa, né? Até a ponto, eu falo assim, se eu fizer coisa errada, vou fazer o harakiri lá. O povo japonês, até um tempo atrás, era o maior índice de suicídio infantil, né? Porque tinha toda a pressão dos pais para a criança ter boas notas, e quando ela não tinha, ela se envergonhava a ponto de suicidar, né? E nesse ponto, o quanto essa ansiedade é exacerbada, né? Porque você pensar nisso que você está falando, deles terem que ter essa cobrança interna, aí quando a gente falou da ansiedade, que
gera também da infância, o quanto isso é prejudicial para trazer uma ansiedade, né, que Tá, mexe com o nosso corpo, que você trouxe ali, sobre o suicídio de uma criança, o quanto gera ansiedade tão intensa, tá. né? E a gente está num quadro, a gente falou de ansiedade, né? Brasil, o Brasil, um dado aí de 2022, estava crescendo 7% ao ano de suicídio entre os jovens. É muita coisa, né? Então, tudo isso é questão que envolve lá inconsciente, mas também ligado à vida moderna, né? Sim. Mas a vida moderna tem algumas coisas que puxam isso, tá? Mas eu queria falar, já que a gente está falando de infância, né? Porque a gente está falando de inconsciente, mas o que tem de tanta coisa no inconsciente, né? Que a Sim. gente não consegue controlar, tal. A gente falou do iceberg, que é um bloco de gelo e para derreter. É. Então, imagina você tem 40, 50, 60 anos, né? E perante o Freud, são causas que vêm lá da infância, desde que você nasceu ou até antes de você nascer, porque tem toda a fase de gestação, né? Sim. Então, e o Freud começou lá, por exemplo, falando da amamentação, né? O Freud foi muito criticado porque, na verdade, ele quebrou paradigma, né? Imagina lá, no século retrasado, né? Foi 1800, final do século XIX, né? Ele falar que a criança tinha desejos sexuais, né? Então, ele foi bastante criticado por isso, né? Mas ele não quis falar da questão sexual Sim. como muita gente entende. Então, era a questão do libido, né? Então, quando ele falou de autoerotismo, como se fosse masturbação, o pessoal, né, entendia isso, né? Então, ele foi muito criticado. Mas aí, né, com publicações, né, com esclarecimentos, aí ele foi montando toda uma tese que hoje é base da psicanálise. Então, hoje a psicanálise tem várias vertentes, Sim. né? Inclusive tem as mais modernas aí, vários estudiosos deram a colaboração, né? Tem alguns que até que brigaram com ele, né? O próprio o O Jung, Jung, né? Lacan. Então, mas no final a base continua, né? A gente não pode falar de Lacan sem falar de Freud, não pode falar de Jung sem falar de Freud, porque Não, tem ele é a toda a base base, de tudo, tudo. né? Não tem como. Então, e o Winnicott mesmo, né? Ele pega muito essa questão da infância, né? Onde você tem uma relação, início lá do nenê com a mãe, que a mãe é que gera, está lá dentro do útero, como se fosse uma casa. Aí sai do útero, tem um parto, e aí fica direto com a mãe, porque a mãe é que é fonte de alimentação, Aí né? quando você fala do Winnicott, ele fala muito isso, e eu acho que é onde também é um ponto, onde quando a gente fala da ansiedade vindo da infância, que ele fala, né, que a mãe tem que ser suficientemente boa. Então Tá. ela tá ali praticamente, pra, né, o Winnicott é 24 horas, né, É, em função do bebê. E aí ele precisa estar, quando fala suficientemente boa, é ter um ambiente, né, favorável a ele, sem barulho, sem luz, o tá. tratamento, né, o cuidado, né, do corpinho do bebê, da amamentação, de tudo, né. E aí, se a gente for pensar também nesse aspecto, o quanto já vem a ansiedade ali desde a infância, Sim. né? Porque se ele não tiver todo esse cuidado, vindo principalmente, o primeiro momento é a mãe, né? Depois a gente sabe que para o Winnicott, depois tem a parte que o pai também é muito importante, que tem que fazer o cuidado com a mãe e a mãe começar a entregar o bebê pro pai, né? Para poder voltar à vida normal, né? Porque Tá. primeiro momento é ele. Então a gente, olhando para isso, já cai de novo, né? O quanto a ansiedade já vem de lá da infância e o quanto isso está ligado, né? Porque se ele não tiver uma mãe suficiente boa, um tratamento, um cuidado ali naquele momento, ele vai trazer isso para sua vida, né? Sim. E faz parte da personalidade, né? Sim, Imagina, então você sai de um lugar confortável, que é o útero, né? Tá recebendo os nutrientes, normal. Aí quando você sai, você utiliza aí do alimento do peito da mãe, né? De repente, né? Você tá lá no berço, de repente a mãe não tá perto e aí você sente fome. Aí você berra, quer dizer, já vem na mente da criança e fala, poxa, né? Aquele alimento não tá direto, né? Tá, tem alguma carência, né? Já começa de sim. lá. Que o Freud fala da
fase oral, né? Uhum. E a gente também não vai explanar muito, senão a gente vai ficar bastante tempo aqui, Sim, né? até porque o intuito, né, é trazer uma coisa bem mais simples para que as Isso. pessoas possam também se inteirar, né, de É, ansiedade, que é um assunto, e depois é, é muita coisa, né? é. É muita coisa. Então, mas essas coisas que tá lá no início, né? Que é, por exemplo, essa carência, acompanha a vida inteira do indivíduo, né? Mesmo, por exemplo, a fase lá do anal, que é a fase lá do controle, né? Hoje muitas pessoas sofrem por quê? Quer controlar o marido, quer controlar o filho, quer controlar a sogra e tal. Então essa questão do controle também vem lá da fase anal, né? E assim vai, depois tem fase fálica e tal, né? E aí, então tudo tem que ser uma mãe perfeita, um pai perfeito? Não, você tem que Hum, ter todo um acompanhamento, né? E também você dando tudo assim de mão beijada, vamos falar no popular, né? é, Você cria jovens também frágeis, né? Porque tem tudo na mão, né? E aí ele não tem forças para criar, manifestar a sua própria potencialidade, tá? Porque hoje em dia, a gente falou do suicídio adolescente, por quê? Porque ele se sente tão amparado que ele não quer sair do lar, tem tudo que quer. Aí quando ele tem a fase de conviver com os amigos, né? Ver os problemas, ver o mercado de trabalho, né? Ele se sente enfraquecido, por quê? Porque a vida dele foi lá, né? Tem tudo que queria, né? Às vezes não precisa de muito esforço, né? E às vezes, por exemplo, na fase da adolescência está lá jogando videogame, não tem tantos desafios assim. Por isso que a educação dos pais é muito importante, né? A águia, quando o filhotinho já está quase para voar, ele pega o filhotinho, vai na montanha mais alta e joga ele lá e o se bichinho vira. tem que virar, É, né? que é verdade, né? É o que a gente fala, né? Os filhos, e mesmo como você citou da águia, a gente põe os filhos para o mundo. E a gente Uhum. tem que dar um direcionamento, né? Uhum. E se a gente não mostra um caminho, eles vão ficar ali. Quando você fala, né, dessa parte do suicídio dos adolescentes, é essa nova geração que está vindo, né? É tanta informação. É Uhum. importantíssimo nós termos informação, mas o essencial ainda tem que continuar, né? Sim. A gente fala muito da questão original, né? É, a base, né? Original o que que é? Energia da natureza, quando você nasce, né? É, a questão da energia que está com você. Mas no momento que você começa a dar mais importante para coisas externas, coisas artificiais, você foge da originalidade, né? Então, por exemplo, você tem um criador lá que fez o teu corpo a princípio perfeito, né? O que você se alimenta tem vitamina, tem proteína, tal, né? A ponto de só você e a natureza, né? Viver uma vida normal é até longa, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma mãe de 94 anos, né? Aí eu estava falando do cérebro, minha mãe, ela lê 2 a 3 horas por dia, né? Então, se ela tem a mente boa, e a gente fala originalidade, é que a gente deve usar essa potencialidade, né? Tanto da questão de trabalho, estudo, né? Tomar sol, tomar chuva, né? Enfrentar dificuldades, né? Como a gente tem menos dificuldades do que antigamente, a gente tem que ter outras dificuldades para explorar. Senão aquela potência, por exemplo, jovem tem muita potência, tem muita energia, mas ele fica lá enclausurado, né? Lá no computador, né? A gente vai ficando velho, vai ficando meio crítico, né? É, Existem trabalhos assim que você explora, mas sem ficar muito bitolado, né? Então tá falando da minha mãe. Minha mãe tem uma saúde porque é tudo certinho, tal, a cabeça é boa, tal, né? E de 6 em 6 meses a gente faz um check-up, né? É, E aí, os últimos check-ups, o médico olha lá um monte de exame de sangue, urina, do coração, né? Todos uhum. aqueles monte de exames, dá quase 30 exames. Aí o médico fala assim, olha, nossa, sua mãe está boa, não tem nenhum problema, né? Aí eu falo para ele, então já que ela está boa, então eu posso suspender os remédios, né? Que ela toma remédio, colesterol, diabetes e tal. Não, não, ela só está boa por causa dos remédios. Falei, nossa, né? Se você falar isso para Platão viveu 400, viveu quase 80 anos, não tinha remédio, não tinha médico, não tinha exame, né?
Então, a gente não vive, né, na dependência de coisas, vamos dizer, artificiais, né? A gente vive, usa a energia interna com trabalho, né? O povo mais idoso que tem no mundo, né, vem da minha descendência, que é de Okinawa, né? E lá é o povo com o maior número de centenários. E aí foram estudar por que eles vivem muito. Por que eles vivem muito? Porque contato com a natureza, mas come só comida saudável? Não, os descendentes meus comiam muita carne de porco, tem gordura, né? Mas por que vivem tanto? Porque a cabeça é boa, porque eles têm uma sociedade assim que um ajuda o outro, tem bons hábitos, né? Então não é questão, né, do que você come, mas sim o que o cérebro faz para ter uma boa E aí, quando metabolismo. você fala, aí o nível de ansiedade aí deve ser bem baixo, né? Porque na verdade tem todo né, tem um tipo de vida, né, que é mais trabalho do que preocupação, né? O problema da ansiedade não é trabalho, tá? O problema da questão da ansiedade no trabalho é a questão da questão mental, né? Da carga mental, não é do trabalho. Você trabalha um trabalho repetitivo, de repente não tem razão para ele se estressar, né? Aí quando entra o chefe, quando entra meta, aí sim. Mas aí cada um tem sua cabeça, né? Então a questão mental é que comanda, né? E a gente está falando lá da infância, né? Então tem toda a questão que o Freud fala, né? Depois sai lá da fase fala, que vai a 3 a 5 anos e assim por diante, né? E depois tem a transição, né? Então, toda essa carga que a gente tem, fora essa questão dos cuidados com os pais, tem a questão de traumas, questão de trato, questão de abuso, né? Porque a criança, ela é tudo novo. Sim. Então, tudo que ela aprende, ela vai captando, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de captar muita coisa. Por quê? A gente só capta com emoção, né? Sim. Então, é coisa nova, é coisa alegre, então ela vai captando, vai jogando lá no inconsciente e vai formando bloco, né? Por isso que a gente fala muito da questão da infância. Por que uma pessoa de 60, 70 anos tem questões ligadas à infância? Porque está lá dentro, né? Faz parte, né? Não tem como. Não tem como falar que um ser humano não teve infância, não teve aquilo, porque faz parte da gente, né? Isso é a nossa história, né? Então, tudo o que acontece, a gente está carregando na nossa vida. E aí tá, né? Que vem a ansiedade, os medos, vem um monte de coisa, que é onde a gente tem que trabalhar, onde a gente tem que mexer para ficar melhor, né? Para seguir nossa vida melhor. Falar que nem sua mãe, né? O nível de ansiedade deles era muito mais baixo, como você falou, do que nós hoje em dia. Né? Tinha mais o braçal do que o pensar, né? Hoje, na verdade, entrando aí na parte de modernidade, né? Hoje tem muita informação, né? E o cérebro nosso não é igual ao computador. O computador, quando você tem muita informação, o que acontece? O HD fica cheio, né? O processador já está ultrapassado, aí você tem que mudar o processador para um mais avançado e tem que trocar de HD. Sim. Como é que a gente troca HD no meu corpo? Não dá, né? Tem os limites, né? Mesmo porque tipo, o processamento é diferente, né? Então hoje a gente vive num mundo aí de muita correria, tá? E é normal correria, tá? Se a gente falar assim, como é que a psicanálise entra, né, para resolver isso, né? Como eu falei do bloco, né? Para dissolver esse bloco dá um trabalhinho, né? Muito. Então você tem que falar. Falar muito. Então a gente conhece muita gente que fala, não, eu tô com ansiedade, tô com toque, tô com, né? Mas a gente está trabalhando, estou lendo livro, na palestra e tal. Mas o mais importante de tudo isso é uma coisa chamada raciocínio, né? Que o ser humano está perdendo, né? Eu vi um dado aí semana passada. Você tem muita informação. Sim. Tá? E hoje em dia tem uma coisa chamada IA, né? Inteligência artificial. Quer dizer, artificial não é o genuíno, né? Não é original, né? E eles fizeram um trabalho para 2 grupos, tá? Um grupo falou assim, você vai ter que pesquisar, ler livro. Quando eu fiz mestrado, eu tinha que ler livro, tinha que ler artigo, né? Até a ponto de absorver conhecimento, aí faz o trabalho. E o outro grupo podia usar a inteligência artificial. Então, inteligência artificial hoje em dia, né, ajuda, tá?
Mas tem muita gente que faz lá o Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, tá lá, né? Aí depois eles pegaram esse grupo que usou a inteligência artificial, Uhum. 80% dos alunos não sabia o conteúdo do trabalho. Por quê? É só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, hoje em dia, a gente está tendo muita informação, né? Não digere, né? E aí eu falo da leitura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, se der tempo, né? No final do livro. Ai, vai falar Então, sim, dá então hoje em tempo. dia o pessoal, dentro da psicanálise, a gente fala de zona de conforto. A pessoa, não quero ler, agora tá audiobook, né? Só tem vídeo lá, é só ficar olhando lá, não precisa ler, né? Então, e aí o que está acontecendo hoje? O pessoal está deixando de raciocinar. Quando eu falar raciocinar, é usar o cérebro. Sim. E a gente falou, toda vez que a gente não usa o corpo, não usa o cérebro, vai definhando. Tem que usar o cérebro, tem que usar o corpo. Por isso que fala de exercício, né? Mas a questão do exercício tem que ser acompanhada da questão mental, né? Eu corro 5 quilômetros por dia, né? Mas eu vejo gente nova também que às vezes, né? O idoso está lá, vou passar ele, né? Mas não é só questão de saúde. Eles estão no celular, estão conversando, então tem a questão mental. Então não é só ir na academia. Não estou criticando o pessoal que vai na academia, Ah, não. não, até porque nós falamos até sobre isso, né? Às vezes é É, necessário buscar alguma coisa para aplacar um pouco a ansiedade, né? é, Então, aquela coisa. Aí que quando você falar da academia, como as outras coisas, tudo tem que ter um equilíbrio, né? sim. Se não tiver esse equilíbrio, então por isso que é importante ir para academia, é importante ter atividade, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque se você vai na academia só para o músculo ficar durinho, né, ficar, né, tudo em cima lá para impressionar, você tá mexendo com o corpo, mas não tá mexendo com a mente. E Não. como a gente falou, né, a mente ela influencia o corpo. Sim. E por que que muita gente faz academia, mas mesmo assim se sente ansiosa, toma remédio antidepressivo? Porque não está mexendo com a cabeça. Então vai na academia, ótimo, né? Mas mexe com a cabeça também, né? Sim, claro. Quando eu vou correr, eu vou num lugar onde tem passarinho, tem árvore, então, né, respiro ar puro, tal, né? Se eu vou com o celular, vendo o WhatsApp, fazendo caminhada, aí meu corpo está fortalecendo, a minha mente está em outro lugar, e aí não absorve, né? Aí continua tudo do mesmo jeito. Se você está buscando algo para abrandar, aplacar um pouco mais aquela ansiedade ou alguma coisa que está passando no seu corpo, não adianta, né? Continua Tá. do mesmo jeito. E aí a gente chega no final, né? Vamos lá. Como é que a psicanálise vai resolver esse bloco, né? Para Isso. dissolver? Quando a gente tem um bloco grande, né? Esse bloco tem coisas boas e coisas ruins. Então, tem lá traumas, tem complexos, mas também tem coisas do passado, lembrança dos seus pais, quando era infância, como você é, tem uma capacidade, por exemplo, de ajudar as pessoas, tem muita coisa boa. Então, Sim. então não dá para pegar esse bloco e falar assim, não, se tira só a coisa negativa, a coisa boa deixa. Não dá, né? Não dá para separar, porque está num bloco só. Então, o que você faz? Eu dou o exemplo da caixa d'água. Caixa d'água está lá, água suja, água limpa, né? Se você, como é que a gente faz? Tira toda a água, passa lá uma água Uhum. sanitária e aí depois joga água limpa. A gente não consegue tirar essa água suja é, é, da nossa mente. Então, o que a gente faz? Vai jogando água limpa. Sim. Por isso que é mais demorado, né? Até a água suja sair, mas tem que ir, né? E como é que a gente faz isso? Através de terapia, né? Que tem que ser individual, você já falou, né? Não Não, adianta uma solução totalmente. geral, porque cada um tem um histórico, cada um tem um sintoma, cada um tem uma causa, né? A gente não falou isso, mas o pessoal aí procura pesquisar, né? Vai lá na internet, fala sobre complexo de Édipo, sobre narcisismo, que hoje está em voga. Tá. Narcisismo hoje sobre toque, um monte de coisa, né? Essas questões estão lá, a causa está lá no inconsciente. Como é que a gente resolve, então? O Freud falava da questão de identificar, né, as questões, seja problema na infância, o seu pai, com sua mãe, com a questão do amigo, o complexo de inferioridade, que o Sim. Jung fala muito, né? O Lacan fala muito sobre significância e significado, ou seja, eu não dou bem com o marido porque ele é vagal, é assim. É o significado que você está dando, Sim. né? Então, a gente precisa, às vezes, usar uma coisa que a gente, vou repetir de novo, que chama raciocínio. O que é raciocínio? É você começar a fazer autoanálise, tá?
Quando a gente faz análise, que às vezes, na maioria das vezes, é uma vez por semana, no tempo do Freud era mais vezes, né? Mas a questão é que a gente tem o poder de fazer uma autoanálise. Falei, pô, mas por que eu estou sofrendo assim, né? Vamos dar uma relembrada, vamos perguntar para minha mãe como é que eu era, com meu pai, ou, né? Por que eu tenho esses receios? Vou dar uma pesquisada. Pode usar a inteligência artificial, tá? Não tem problema. Tudo que é conhecimento, mas contanto que seja verdadeiro, né? Depois você consulta para saber se é verdade ou não. E aí você vai pesquisando para achar o ponto. Quando você achar o ponto, você vai fazer o quê? Que o Freud fala, fazer ressignificação. Então você sabe, por exemplo, quando era pequeno, você sofreu bullying, né? Você foi ridicularizada, passou vergonha e durante a vida inteira sua, você é adulto, você continua com essa questão de baixa autoestima, né? Vergonha. Por quê? Porque pode ser lá do bullying. Então, volta lá e fala assim, não, hoje eu não sou assim. Hoje, né? Eu não me importo com isso daí. Então faz uma ressignificação, tá? E aí a ideia é essa, então, só que tem que usar raciocínio, né? Tem que buscar. Você falando da terapia, de buscar essa ajuda na parte de psicanálise, né? Você sente que o tratamento terapêutico tem preconceito? Tem, principalmente no Brasil, né? Porque a gente não tem uma história, né? Dessa parte, né? Por exemplo, você vê filme americano, muitos filmes americanos têm um analista, né? Muitos, né? Se for indicar aí no streaming aí, o que tem de filme, põe lá no busca, né? Relacionada à parte de terapia, tem um monte, né? Então já tem história. No Brasil ainda não, por quê? Porque tem toda uma questão ainda que envolve só elitismo, né? É questão só rico que faz, né? Teve um filme aí, uma série do Selton Mello, né? Assim, esqueci o nome, mas é o Selton Mello. E antes do Selton Mello teve um outro também que falava muito, que tinha sempre falando... Terapia. Sobre terapia. Isso, terapia. Terapia. Aí tem uma cena onde uma artista de cinema vai lá, faz a consulta tal, ele faz a análise e tal, e isso faz tempo, hein? Não é de agora. Não, ela fala, faz muito tempo. Quanto que foi a minha consulta de 1 hora? Eu falei, R$400. Então, não sei se... E, na verdade, era da época. Então, às vezes, muitas pessoas pensam, não, fazer terapia é caro, né? Então, eu vou ver uma coisa alternativa, eu vou o SUS tem psiquiatra, mas também tem psicólogo, né? Então tem acesso. E tem, por exemplo, a Integrar, ela tem uma parte que cuida disso. Nós temos a clínica social, né, que é atendimento com os alunos, né? Os alunos que começam em estágio. Nós temos um preço diferenciado, então, assim, os alunos que estão fazendo o curso, quando eles vão para o estágio, nós conseguimos pegar pessoas, né, para poder ser atendido por psicanalistas em formação com supervisão, né? Tá. Isso é muito importante, porque eu também sou psicanalista, na minha época eu também a mesma coisa, né? Fiz o estágio, tudo. Então, nós temos isso, assim, no Integrar tem os psicanalistas formados, tem os psicanalistas que estão em formação, e isso tem a clínica social aberta a isso, para que as pessoas possam vir, né? Porque é importante fazer a terapia, né? Sim. Como eu falei para você, eu acho que é importante buscar alguma coisa para ajudar, né? Nas questões que a gente traz, como você traz muito ali, né? Nesse nosso inconsciente, que muitas vezes está ali vindo, e a gente não sabe como lidar, né? Então é importante vir buscar uma ajuda terapêutica. Isso. Mesmo porque, por exemplo, se você não cuida, de repente vai chegar no estágio onde você vai ter que tomar remédio, né? Antidepressivo. Patologias, né? E o que a gente fala de terapia, não é questão de a pessoa estar neurótica, estar com problema. Não, todos nós temos uma questão a resolver. A gente está falando muito de saúde, mas até questão financeira, por exemplo, tem gente que dentro da infância, de um certo período de tempo, teve uma ideia que, por exemplo, ser rico não podia entrar no reino dos céus, porque tem uma parábola lá na Bíblia que fala, né? É mais fácil entrar, né? O camelo entrar por dentro da agulha, mas tem toda a interpretação, né? Sim, claro. Que a agulha dá passagem para pessoas, e a pessoa pode ir para o reino dos céus, mas tem que desapegar, né? Tem tudo assim. Mas tem muita gente que não consegue, às vezes,
enriquecer por causa da questão mental, questão lá do inconsciente, que fala assim, ó, você não merece ser rico, né? Você E aí a gente fala também da questão da culpa, né? É, Porque eu matei passarinho quando era pequeno, né? Fui muito mal, agora mereço sofrer, né? Então, a questão que a gente chama de autossabotagem é muito forte na psicanálise, né? sim, bastante. Por quê? Às vezes os sofrimentos que a gente tem é causado pela gente mesmo, porque a gente não merece, né? Acha que tem que ter um castigo aí porque fiz coisas erradas ou outros motivos e aí acaba atraindo, né, de certo modo aí o não enriquecimento, né? Tem pessoas que ganham X, tem a pessoa que ganha um terço de X, mas às vezes a pessoa que ganha um terço de X consegue acumular dinheiro, consegue, sei lá, eu construir casa, alugar casa, comprar carro e o outro lá, até puxando o exemplo da caixa d'água, né? É, tem um componente da caixa d'água que chama ladrão. O ladrão fica na parte de cima. Por Sim. quê? Caso haja uma quebra da boia, em vez da água transbordar, né, e causar estrago, a água vai pelo ladrão, que aí volta para o encanamento, né? Só que tem gente que, em vez de ter o ladrão em cima, tem o ladrão embaixo. O que que é? Ele ganha dinheiro e gasta dinheiro. Ganha dinheiro e gasta dinheiro. Não consegue segurar, né? E hoje é muito fácil, porque hoje tem consumismo, hoje tem, né, todo Hoje é muita uma, coisa. E uma... aí que tá, né? Quando você fala disso, tem o consumismo todo, mas também tem aí, esquece, né? É, a terapia, o quanto é importante. É, E esquece disso, né? é. E esquece de buscar também essa parte. Às vezes, uma terapia, você gasta menos de uma pizza por semana, né? Sim. Você gasta, às vezes, tanta porcaria, né? E quando você poderia, de repente, solucionar o seu problema maior, né? Que vai, de repente, vai dar uma qualidade de vida melhor, vai ter menos sofrimento, vai ter mais concentração, né? Vai poder ter novos desafios e assim por diante, né? Não é fácil, não é fácil, mas tem que ter o começo. E tem que ter esforço. Por isso que eu falei de raciocínio, né? Hoje em dia o pessoal está muito lá, né? Vendo, né? Mas tem que ter esforço, porque sempre foi assim. A humanidade sempre trabalhou, sempre, né? Apesar que tinha época que tinha escravo, né? Mas tinha que administrar, né? É, Então é preciso ter esse direcionamento. Então, pessoal, né? Hoje em dia está mais claro, né? A questão que não é só louco e tal, mas mesmo assim a pessoa precisa procurar. É. Aí quando você fala também de procurar, né? A gente falou da inteligência artificial, o quanto que ainda essa situação. Já como você fez o comparativo, né, do livro, da leitura do IA, talvez as pessoas também hoje estão no imediatismo, né? Porque a terapia demanda um tempo, né? Não é Hum, assim, eu tenho que ficar 20 anos, 10 anos, não. Eu acho que às vezes são coisas pontuais, né? Que às vezes a gente não precisa ficar muito tempo, mas a gente entender. Mas com esse imediatismo de muita coisa, principalmente a gente trazer para os jovens, né? Porque eles é muito difícil procurar, né? Então, eles vão no IA, né? é, Resolvi meu problema ali. Não, né? Ele te deu talvez o norte, mas porque tudo bem, a gente não pode descartar, né? Já que existe essa possibilidade, tem essa ferramenta, a gente pode dizer que nunca se pode ser utilizada, mas tem que ter o discernimento e entender que aquela ferramenta ela vai te ajudar, mas não te exime de uma terapia, de buscar suas questões, de olhar para suas questões, porque aquilo lá sim, é só uma ferramenta, sim. né? O Freud falava muito em compulsão e repetição, né? Conforme você vai tendo todas essas cargas aí, principalmente na infância, né, que é o que fixa mais, a pessoa vai criando o hábito, tá? Só que toda vez que ela segue o hábito, ela vai fortificando mais o hábito. Se você quer mudar, você vai ter que fazer novos significados, novos pensamentos, novos hábitos, né? E até virar hábito tem todo um trabalho, né? É igual, por exemplo, para dar luz, quanto tempo você leva para dar luz, né? Gerar um filho? 9 meses, Nove né? meses. Você fala assim, não, eu não quero em 9, eu queria em 8 ou 7. Não dá, é natureza. A natureza foi feita assim, a gente tem que tem lei e a gente tem que obedecer. Uma fruta, né? Apesar que hoje em dia tem toda a alteração genética das frutas, mas a princípio é um ano, né? Então, por exemplo, minha esposa semana passada falou assim, compra mexerica. Eu falei, olha, agora não é época de mexerica, mexerica é março, abril, né? Você encontra mexerica? Encontra tudo verde e tal, né? Então você tem que obedecer um tempo, né?
tanto da natureza como aí na questão, né, da psicanálise, você pode adiantar. Com o quê? Com esforço, raciocínio, com busca, né? No momento que você tiver aquela sensação, falando, poxa, eu estou fazendo análise, está melhorando as coisas, eu estou sentindo, né, que está começando a clarear, aí que você vai começar a entrar, mas tem que ter o começo, né? É igual vinho. Vinho, para quem nunca tomou vinho, nossa, é ruim, é amargo e tal. Você vai tomando vinho, você vai sentindo o gosto, né? Aí você vai começando a ter aquele paladar, né? Sim. Vai entendendo, né? Até o ponto de falar assim, não, esse vinho aqui, sei lá, sangue de boi, sem falar mal do sangue de boi, mas eu quero um melô, quero um outro lá, né? Então, a psicanálise é a mesma coisa. Depende muito de você, né? Sim. Então, a gente conhece gente que tem 10, 20 anos de psicanálise, mas se você quer um resultado mais imediato, tá? Primeiro tem que obedecer às questões, mas tem um lado de esforço, tá? Sim. Você se esforçando mais, você consegue, aí você quebra mais. Porque uma coisa que eu aprendi com o Alexandre Lowen, inclusive tem um livro chamado Medo da Vida, né? Hoje em dia a gente tem medo de viver, não é medo de morrer, é medo de viver. Ele fala que quando a gente quer fazer uma mudança muito radical, a gente gasta muita energia, então a gente se cansa, né? Tem coisas que os gregos falavam que, por exemplo, personalidade não muda, né? A gente melhora, né? Mas às vezes você fala assim, eu sou meio calmo, eu sou mineiro, eu sou baiano, eu queria ser gaúcho, eu queria ser espanhol, italiano. Não dá, você tem que passar por uma fase, né? Essas mudanças radicais é ruim por quê? Porque às vezes você não consegue mudar, né? Puxa, eu estou na mesma tal, e aí você acaba se cobrando. Aí tem a culpa de novo, A tá? culpa, a ansiedade, o medo, vem Então tudo. vai devagar, né? Vai aos poucos, né? E aí é a mesma coisa que você vai, o cupim lá, cupim, né? Ele é pequenininho lá, mas tem uns cupim que conseguem derrubar uma casa, Sim. né? Mas ele vai aos poucos, vai indo, vai indo, vai indo, até uma hora que começa a trincar e, né? Então, nosso bloco é a mesma coisa. Então, vai começando, né? Uma hora ele vai dando uma trincada. Eu falei do Lowen, do livro, tá? Queria só aproveitar, se você permitir, né? Claro, Luiz, aqui tá aberto hoje Tem aqui. o primeiro livro aqui que eu já tenho um tempinho que eu publiquei, chama Limpando a Casa, vou até mostrar aqui, Limpando a Casa, Lavando a Alma, tá? Que é uma questão dessa quebra desse bloco, né? Com coisas simples. E aí a gente fala sobre limpar a casa, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Sim. Mas muita gente, por exemplo, limpar banheiro, não. Comigo não. Então, tem coisas que são coisas simples, mas quando a gente encontra alguma, fala, isso aqui eu não vou fazer. Se você começa a fazer, você começa a quebrar, colocar umas trincas, né? Então, às vezes, quando a gente fala de esforço, às vezes é fazer coisa que no começo parece que é inconveniente, né? Toda mudança é inconveniente. Mas aí a gente fala muito sobre psicanálise, eu gosto de filosofia, então entra um pouquinho em filosofia, e também tem um capítulo que fala sobre neurociência. Não tem aquela frase, matar a cobra, mostrar o pau? Uhum. Então, se eu estou falando que isso aqui dá certo, eu coloco lá na neurociência que isso aqui é realidade, né? Quando você fala assim, limpar a casa, né? Você fala, não quero limpar o banheiro. Aí a gente vai trazer aqui, né? Vamos trazer aqui pro nosso, né, do nosso inconsciente, né? Quando a gente fala, se você falar, como você está trazendo justamente o livro, na casa, né? Na limpeza da casa, que é trazer para o nosso inconsciente, para as nossas coisas. Então, quando eu falar assim, não vou lavar o banheiro, a gente vamos trazer, né? Eu não vou mexer nisso, eu não quero falar sobre isso, porque isso me dói, né? Então, não é no momento. A partir do momento que eu falo, hoje eu vou limpar esse banheiro, eu comecei a perceber que eu posso olhar para aquela dor que tá lá me machucando, que eu comecei a falar, aí eu posso lá começar a limpar, né? Tá. Então, aí quando a gente traz para a psicanálise, eu acho que o livro fala muito bem isso, como você está falando, né? A limpeza da casa é buscar os cantinhos que a gente tem no nosso inconsciente ali e deixar ele também vir à tona, né? E tá dolorido, tudo bem, não vou lavar banheiro, deixa ele lá. Mas a hora que ele começar vamos falar como até aquele ratinho tá fedendo ali, a gente começa a perceber que a gente precisa mexer, né? Para poder se tornar melhor, né? A nossa vida e carregar melhor. Não é assim, ressignificar, né? Não vai curar ou tirar aquilo, que aquilo vai continuar, mas a gente vai levar de uma forma melhor, né? Sim, sim. Entra em autoconhecimento
né? Que é importante, mas tem que ter um lado da ação. E se a ação, às vezes, é difícil, é igual ao regime, né? Tem aqueles regime tipo sanfona, já viu? Você vai lá, hoje é o último dia que eu vou comer lasanha, amanhã eu não vou comer. Aí passa uma semana, pô, mas tem uma feijoada e tal. E aí você quer fazer um regime radical e não consegue, porque é radical, uma hora volta, tem força do hábito. Começa lá diminuindo um pouquinho, né? Faz o dia do lixão só naquele dia tal, né? E assim vai, tá? De novo, como eu falei, né? Tudo que é um excesso, sem ter o equilíbrio, que nem, né, você falou do equilíbrio de fazer um regime, que às vezes as pessoas ficam assim, tudo é um equilíbrio. É a mesma coisa com a gente, né? A mesma coisa quando nós estamos na terapia. É um equilíbrio, né? Você entender aquilo e aquilo tá enraizado dentro da gente. Então é difícil fazer a mudança de uma hora para outra. Mas a partir do momento que eu entendi, aí eu tiro a paródia, né, do seu próprio livro. Aí eu vou lavar o banheiro. Né? Isso. Aliás, esse aqui é o primeiro livro, tem o segundo livro que é digital, né? Então não deu para trazer aqui. Esse digital mas aí eu já baixei. Mas aí depois é integrar, dá um jeito de colocar no link aí, né? Da gravação. Isso. E quem tiver interessado, por favor, né? Isso. Então, acho que nós já estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso com o Luiz, que inclusive também é professor aqui do Instituto. Também vai dar aí na Contemporânea e vai dar uma aula sobre ética na psicanálise, né, Luiz? Então, vai ser muito importante. Então, eu gostaria de estar agradecendo a você, Luiz, pela disponibilidade, pelo esse convite, né, de estarmos aqui fazendo esse podcast falando desse tema que é... Aliás, todos os temas, né, voltado à psicanálise é muito importante, mas a ansiedade é uma coisa que todo mundo... Aliás, é de todo mundo, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão nos assistindo, que vão assistir depois também, né? E... Vai estar o link da escola Vai também, estar o link da escola. pessoal. Inclusive, até, se alguém quiser entrar em contato, pode procurar o Instagram da escola, né, que é o @integrar terapias oficial, pode procurar, sempre temos coisas ali, temos material, tem um monte de coisas ali, sempre tem lives, algumas coisas relacionadas à psicanálise, então entrem, e se precisar mais alguma informação também, pode entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, tá? É o 11 94 565 2841, vai falar comigo mesmo, né? Eu mesmo vou estar atendendo você aí que estiver interessado em saber sobre o curso, vem assistir uma aula, é toda segunda-feira, né, das 19 às 22 horas, o curso é EAD, mas é ao vivo, toda segunda-feira, então todos os professores estão ali no grupo, sempre à disposição, então venham conhecer, eu acho que o curso de psicanálise, antes de tudo, é um autoconhecimento para nós mesmos, né? O Luiz é nosso aluno da primeira turma, que está aí, ó, né? Um excelente, já é professor do curso, tudo, e autoconhecimento e saber das nossas questões é a melhor coisa. Então, fica aí o convite aberto para que vocês venham procurar o Integrar, venham assistir uma aula, venham conhecer como que é e venham fazer parte, né, de um curso, fazer um curso e se tornar um psicanalista também. Mas antes de ser um psicanalista, ter o seu próprio autoconhecimento, porque o curso, antes de tudo, também, né Luiz? Eu acho que para você foi muito bom, antes de se tornar um psicanalista, o que você aprendeu nas aulas, né? Porque as aulas já é uma terapia, já mexe com nossas questões, né? Então, eu gostaria muito de te agradecer, Luiz, pelo convite, de você estar aqui, por você participar desse podcast, trazer muito conhecimento, muita coisa. Agradecer. Eu que agradeço, porque falar de psicanálise para mim é um prazer, né? Então, toda vez que a gente, na verdade, fala de psicanálise, é igual aos jovens. A gente faz palestra para jovens, a gente fica mais jovem, né? Então, se a gente fala sobre psicanálise, já entra um pouquinho a questão nossa interna e já dá mais umas quebradas naquele gelo lá, então. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Então, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigada.